Eu quero ler com você um texto das Sagradas Escrituras que se encontra em Mateus, capítulo 13, verso 33. Mateus 13, 33. Amém? A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Queridos, esse texto tem uma riqueza tão profunda de conteúdo que quem passa batido nele, e é aquilo que nós já entendemos aqui, a Bíblia é para mergulhar, não é para correr. Mas quem passa batido por ele não consegue enxergar as preciosidades escondidas. Deus nos compara ao pão, Deus compara o reino de Deus ao fermento, e existe uma mulher preparando o pão. Ela pega 3 medidas de farinha para poder preparar esse pão, e ela coloca uma pequena quantidade de fermento em cada um, mas ao final, toda a massa está levedada, toda a massa está fermentada e o pão cresce. Você e eu somos compostos de que forma? Eu já falei sobre isso aqui em outros momentos. Nós somos um ser tricótomo. O que isso significa? Nós temos 3 tomos em nós. E o que isso significa? Nós somos espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. E essa mulher separa exatamente 3 porções de farinha. E ela coloca dentro de cada porção uma pequena quantidade do reino de Deus. E essa mulher é a igreja de Cristo Jesus. Essa mulher é a noiva do Cordeiro. Essa mulher está preparando o pão para que ele sirva de alimento para as outras pessoas. Essa mulher está preparando o pão para que quando o noivo vier, o noivo possa comer. Por isso, o reino de Deus é comparado ao fermento. Para quê? Para que sendo colocado em nós, no nosso ser por completo, não apenas no espírito, não apenas na alma, não apenas no corpo, mas em cada uma das 3 porções do nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, o reino de Deus é colocado para que haja o quê? Para que haja crescimento em nós, para que sejamos pão o suficiente para alimentar as pessoas que se aproximarem da noiva, que é a igreja, para que sejamos o pão que vai saciar a fome dessa geração. O Senhor coloque em nós as porções do reino de Deus, e essa porção faz com que a massa cresça. Pensa, 3 porções do reino de Deus são colocadas no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Observe uma coisa gloriosa, isso são princípios eternos, queridos. Observe uma coisa gloriosa. O pão, para chegar na mão da mulher que estava preparando, primeiro ele precisou passar pelo processo. Primeiro, para o trigo ser lançado, o grão precisa ser secado, ele precisa ser posto ao sol para secar. As suas e as minhas provações são Deus nos secando para que, ao nos plantar, possamos crescer e assim possamos dar muitos frutos para a glória de Deus. E sabe aquelas provações que você passou lá no passado? Aí você olha e fala assim: meu Deus, doeu tanto, doeu tanto, doeu tanto. Tem pessoas diante dessa transmissão que passaram por momentos de dor tão agônicas, e Deus deu força e vida. Você se viu naquele tempo como uma semente seca e Deus te lançou sobre a terra. Irmãos, quando somos lançados num terreno fértil, como diz a parábola do semeador, nós crescemos e produzimos frutos. E sabe, Deus colocou você num celeiro, numa casa, num ministério, onde o reino de Deus é colocado sobre você. Depois que você passa pelo processo de secar ao sol, pelas provações que Deus permitiu, agora Deus te lança na terra, e aí você começa a crescer, e ao crescer vem outras provações, porque o trigo precisa romper a casca. Quando ele começa a crescer ali debaixo da terra, ele precisa criar raízes para baixo, e depois de criar raízes, ele faz força no seu pequeno ramo verde para poder quebrar a casca
que o estava como invólucro sobre ele, que o estava impedindo de crescer. E aí vem aquela outra provação que você enfrentou no início da sua caminhada. Basta você observar que você vai ver que tudo que está sendo dito aqui, você já viveu até o momento, até esse momento, uma primeira grande provação que te aproximou de Deus. E Deus te permitiu passar por ela para que você secasse. Depois ele te lançou na terra. E aí você começou a crescer. Mas depois dessa provação ainda vieram outras provações. E a provação para você romper a casca que era você, a casca do seu velho homem, a casca da sua velha natureza, a casca daquela velha mulher que você era, para que você se tornasse uma nova criatura. Então o trigo perde aquela casca, ela se rompe e o ramo começa a brotar. E ao sair o ramo novo, agora ele enfrenta novas provações, porque o sol vem sobre ele durante o dia. E durante a noite os ventos gélidos e frios, mas ele continua crescendo no meio dessas provações, porque a Bíblia fala que um plantou, outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem tem te feito crescer no meio dessas provações, é Deus quem não tem permitido você desistir, porque tanto querer quanto efetuar vem de Deus, diz as Sagradas Escrituras. Ele produz em nós a perseverança dos crentes, é o que o Espírito Santo faz na nossa vida, por isso você não desistiu ainda, por isso você não conseguiu parar, porque todas as vezes que as provações do sol do dia e o frio da noite vêm sobre você, o Senhor te envolve com o amor e a graça dele, e ele derrama o orvalho da manhã para refrescar você, ele derrama as chuvas e o sereno da tarde para limpar você do calor do sol, para refrescar você, para proteger você, para que você tenha os nutrientes necessários. E a chuva que Deus derrama é o Espírito Santo de Deus que recai sobre nós todos os dias quando ouvimos o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Então você vai crescendo, se desenvolvendo, e agora você se torna um ramo, você se tornou um ramo, e dentro desse ramo, dentro dos ramos, você começou a produzir frutos, e esse é o momento em que você começa a fazer a obra do Senhor, e esse é o momento em que você começa a dar frutos na obra de Deus, onde você começa a se desenvolver no ministério, onde você começa a se desenvolver como servo de Deus, como serva de Deus, como filho, filha do Senhor. Lembre-se do que João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram no nome do Senhor. Então, esse é o processo de transformação de velha natureza, de mortos para nova vida e filhos de Deus, a imagem e semelhança de Cristo. Rompemos com a casca da nossa velha natureza e começamos a crescer como ramo novo. E aí então, irmãos, depois que tornamos-nos ramos, Deus começa a produzir em nós frutos. E aí talvez você já esteja na fase dos frutos, onde você está servindo a noiva do Cordeiro, onde você está fazendo a obra do Senhor, mas aí vem ainda outras provações, porque agora o trigo começa a secar, o ramo verde começa a ficar pálido, e aí você começa a sentir que dentro de você há algo poderoso, que são as sementes, que é o grão. Dentro de você há algo poderoso, mas parece que você não consegue desenvolver isso, parece que isso não flui, parece que não avança, porque o trigo começa secar ali antes da colheita. E ali naquele momento, quando o ceifeiro olha e aquele que vai colher observa que os campos estão brancos, que os trigos já estão ali pálidos, chegou o momento de cortar o trigo. E agora vem mais uma provação. É quando Deus vai nos levar a um grande propósito para a nossa vida. E Ele vem e passa o seu cutelo e nos arranca da terra. E agora Ele começa a tirar. E Ele vai peneirando, Ele vai arando aquele trigo ali. Ou melhor, Ele vai tirando as cascas. E a Bíblia diz que Deus ele pega o trigo e coloca sobre a peneira e ele começa a sacudir e ele joga para cima e sopra para poder tirar as cascas de nós, para que só fique o trigo, porque apenas o trigo é utilizado. Ele começa a nos sacudir, ele começa a nos peneirar e ele joga para cima e começa a soprar. Tá vendo como tudo que está sendo dito aqui do início até agora, tudo faz muito sentido. Jesus disse: eu tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições. E eu disse para vocês, nós temos uma certeza, lutas, provações, dificuldades, momentos de aflições nós enfrentaremos, e tudo tem o propósito de Deus, porque Romanos 8, 28 deixa isso claro. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, chega um momento em que nós já estamos com fruto dentro de nós,
mas Deus precisa arrancar a casca, porque é a casca que está impedindo o processo de transformar aquilo que estava dentro de nós em alimento para as pessoas que viviam ao nosso redor. E agora Deus começa a nos peneirar. E aí é mais uma provação que nós enfrentamos na nossa vida. E agora Ele joga o trigo para cima na peneira e Ele sopra. E vem um vento, vem uma prova, vem uma luta para soprar o trigo. Nunca se esqueça disso. Tem crente que vive pedindo, Deus me tira dessa prova. Mas é a prova, o vento de Deus, para poder remover as cascas que estavam sobre você. As cascas do passado, as cascas que te impedem de avançar e de crescer no reino de Deus. Porque não há como você receber o reino de Deus sobre você se você ainda tiver casca sobre você. O reino de Deus precisa vir depois de um processo que acontece. E aí então, nós nos tornamos aquilo que Deus preparou para nós. E veja bem, depois de Deus fazer todo esse processo de peneirar e de assoprar as cascas, agora Ele nos leva para a moenda. E aí vem mais uma provação. Repara que dentro de todos esses processos vem uma luta e um alívio. Uma luta e um alívio, porque depois que Deus peneira ali e joga os ramos, os trigos para cima e sopra os grãos para que a palha voe e vá embora e o trigo fique, aí depois disso vem um tempo de refrigério, porque é o tempo onde o agricultor vai levar o trigo de um lado para o outro, onde o agricultor vai pegar o trigo e vai transportar ele, e ele vai dentro de sacas, e ali existe um tempo de refrigério para nós. Quando nós chegamos, mas ainda não é o grande propósito de Deus, porque quando nós chegamos no local onde Deus preparou para que nós vivamos o grande propósito dele, Deus então vem nos esmagar. E não há como ser pão para outros sem passar por todos esses processos. Então Deus nos esmaga na sua moenda. E depois de nos esmagar ao mais fino trigo, a mais fina farinha, você já pegou a farinha de trigo na mão? Quando você enfia a mão no saco de farinha de trigo para jogar ali no tabuleiro, você sente que ela é muito fina. Deus nos esmaga até esse ponto. Existem pessoas que estão na primeira fase do processo, diante dessa transmissão. A fase de entregar a vida a Jesus e de passar por grandes provações. Por quê? Porque você, no mundo, recebeu o sol das provações, das dificuldades, e agora você entregou a sua vida a Jesus e Deus te jogou na terra para que você possa crescer. E agora o agricultor, que é Jesus, está regando você com a palavra dele, com as chuvas do Espírito. E agora vem a fase de romper com o invólucro da casca do passado, abandonar a velha natureza, deixar as palavras torpes, os palavrões, os xingamentos, as bebedeiras, tudo aquilo que nós fazíamos no passado, deixar tudo para trás, para que nós possamos seguir em frente. Deus vai fazendo todo esse processo. Isso tudo é um processo. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Deus vai trabalhando em nós. E aí então, quando saímos dessa fase, agora tem pessoas diante dessa transmissão que estão na fase do crescimento, estão como um ramo crescendo. Não há como você entender que você já está na fase de ser transformado em pão se você ainda não está sendo alimento para os outros. Ou melhor, se você ainda não deixou as cascas para trás. Não existe como ser transformado em pão. E o processo final é ser transformado em pão. O processo final da nossa natureza, o processo final do nosso espírito, alma e corpo é ser amassado ao ponto de que não exista mais essa mentalidade de eu tenho a minha vida secular e a minha vida espiritual. Eu já vi muito crente falando isso. Não existe isso de o pastor Saulo e o Saulo. Não, eu sou pastor 24 horas. O chamado de Deus, a unção de Deus não sai de mim por algumas horas para que eu seja o Saulo e depois ela volta. Não, não, não. Não, isso aí acontece com o médico, isso acontece com o juiz, com qualquer profissional. Nós somos sacerdotes, nós somos nação sacerdotal. E no sacerdócio não existe um tempo onde somos e onde não somos. E se você vive uma vida doble, uma vida dupla, onde no meio dos ímpios você é uma coisa e no meio dos crentes você é outra, então você ainda não foi levado à peneira de Deus. Aí você sabe que há um fruto dentro de você, você sabe que há algo poderoso dentro de você, mas que ainda não saiu porque você ainda não perdeu as cascas. Rompa com elas hoje. Permita que Deus hoje esfregue você na peneira, jogue para cima e assopre. Agora, existem pessoas que estão já estão na fase de serem moídas para serem transformadas em pão.
E quando chega nessa fase do processo, depois de passar pela moeda de Deus, Deus agora nos coloca onde? Na noiva. Na noiva, na mulher que está preparando o pão. E a mulher que está preparando o pão do nosso texto, o texto bíblico deixa isso claro. O reino dos céus. Preste atenção, Jesus está falando do reino de Deus. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher. E essa mulher é a igreja. O fermento é a representação do reino dos céus. A mulher é a igreja. E essa mulher usa ele para fazer pão. Então, queridos, aí Deus te coloca na igreja de Cristo, na noiva do Cordeiro. E aí a igreja nos prepara. A igreja nos amassa. A igreja é a mulher que vai nos moldando. Lembra o que eu disse há pouco tempo atrás? A igreja é o lugar, a casa do Pai. Quando Davi voltava para a casa do Pai, ele voltava para se lembrar de quem ele era. Por quê? Porque a casa do Pai é o lugar onde o Pai sempre te lembra que você é servo. Você pode ser um juiz. Você chega aqui, se tiver que limpar a igreja, você limpa junto. Pode ser um médico, mas se você for erguido, elevado a unção de diácono, você vai ser colocado na portaria. Mas você é um juiz, você é um médico. Mas se você for vou falar isso mais uma vez, porque entre um médico, um juiz e um diácono, o diácono está lá em cima. O médico está aqui embaixo. Porque o médico cuida do corpo físico. O diácono é um instrumento de Deus para ajudar a liderança da igreja a cuidar do corpo espiritual. E é por isso que Spurgeon disse, se me oferecesse um reino, um trono para reinar e um púlpito para pregar, eu não me rebaixaria ao nível de rei. Porque Spurgeon tinha consciência de que a nossa missão é maior do que a missão de qualquer magistrado, de qualquer monarca, de qualquer pessoa na face da terra. Qualquer pessoa que exerce um cargo de governo, de liderança humana. O cargo de governo e liderança espiritual nem se compara, porque o nosso patrão é o próprio Deus. Isso é maravilhoso e é assombroso demais. Mas enfim, a igreja é o lugar onde nós somos amassados por Deus, moldados por Deus, onde nós somos esmagados por Deus. Mas é na igreja o lugar onde Deus pega nosso espírito, alma e corpo. As 3 medidas de farinha, espírito, alma e corpo. E é nesse lugar, chamado noiva do Cordeiro, ela, a igreja, por meio da pregação do Evangelho, derrama sobre você, no espírito, na alma e no corpo. Derrama o reino dos céus pela pregação do Evangelho, pela a palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que está acontecendo aqui nesse momento é o reino dos céus sendo derramado sobre você. O que está acontecendo aqui agora é o reino dos céus sendo derramado sobre você. É o fermento da palavra de Deus para que você cresça. Porque o propósito é, depois de passar por todos os processos, você seja amassado pela igreja, que é a noiva de Deus. E aí então receba as porções necessárias do reino dos céus, para que toda a massa se una, espírito, alma e corpo. E depois seja levado ao forno pela noiva. E aí é onde vem o processo da consagração ao ministério. Forno. Essa é a provação, a penúltima das provações. Porque depois de todo o processo, agora você é levado depois da massa amassada, ela fica por um tempo descansando para que o fermento haja nela e ela possa crescer. Ei, tem gente que quer chegar na igreja e já virar obreiro, já virar pregador, já virar pastor, já virar... Ei, meu irmão, precisa receber as porções do reino dos céus por meio da pregação do evangelho e aí ser amassado, amassada, depois deixado num canto para descansar. Muitas vezes a mulher coloca um pano por cima. Quem já fez pão sabe disso. Eu me lembro da minha avó fazendo pão, e olha que isso tem muitos anos. Minha avó amassava bem a massa, sovava a massa, depois colocava num pote, colocava o pano por cima, ou num tabuleiro, colocava um pano de prato por cima para que as moscas não pousassem. E ali debaixo, coberta, onde ninguém estava vendo, a massa começava a crescer. Talvez você esteja nessa fase. Está debaixo, coberto, coberta. Tem algo aí em você que é o reino de Deus que já foi derramado na sua tricotomia. Mas aí você entende, meu Deus, mas por que Deus não está me usando? Por que Deus não está fazendo? Porque Ele está cobrindo você
para que você possa crescer, para que o fermento da palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho, comece a agir no seu interior e a massa começa a crescer e a estrutura da massa muda de forma. Oh, aleluia! É isso que Deus está fazendo. Ele está mudando a sua forma. Você tinha uma forma de um grão bem pequeno e cascudo. Agora você tem a forma do reino de Deus, do reino dos céus. Uma massa onde muitos grãos foram amassados, moídos, esmagados. Houve o acréscimo da água, que é o Espírito Santo. Houve o acréscimo do sal, que é o tempero de Deus, por meio dos testemunhos da vida cristã. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então veio a água, que é o Espírito, o sal, que é a nossa vida de testemunho. E agora vem também, aleluia, o fermento, que é o reino dos céus. E a mão da mulher, da noiva, amassando, juntando tudo isso, preparando tudo isso e deixando descansar, para que venha a penúltima provação, ser levado ao forno. Agora essas chamas vão produzir em você o crescimento necessário, o preparo necessário. E aí depois do tempo de preparo, de cozimento e de estar sendo assado ali pelo fogo das provações que Deus permite, nenhuma prova, preste atenção nisso, preste muita atenção nisso, nenhuma prova que você enfrenta vem de você mesmo ou o diabo coloca na sua vida. Nunca diga assim, o diabo colocou uma prova na minha vida, porque se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, se você é uma ovelha de Cristo, lembre-se, você e eu estamos na mão do nosso Pai e da mão dele ninguém pode nos arrebatar. O nosso Pai é maior que todos. Então, se você disser que o diabo colocou uma prova na sua vida, ou que o diabo te colocou na prova, você está chamando o próprio Deus de diabo. Porque se você é filho de Deus, filha de Deus, é Deus quem nos coloca na prova. Quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Quem levou Ezequiel para o vale de ossos secos não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Olha para a Bíblia e você vai ver. Todas as vezes que nós olhamos o Espírito Santo conduzindo alguém para algum lugar, ele está conduzindo para o deserto, porque o Espírito Santo é o professor e o deserto é a escola de Deus. Então, como filha e filho de Deus, entenda, a provação que você está enfrentando é o preparo de Deus para que você cumpra o propósito dele na sua vida. Concluindo essa mensagem, o propósito final de todo o processo de Deus na sua vida é transformar você em pão. Mas lembra que eu disse que o forno é a penúltima provação? Porque qual é a última provação? A última provação é quando Deus nos corta. Jesus foi levado ao madeiro e tudo converge nele. Lembra? Eu sempre digo isso para vocês. O Evangelho é Cristo. Tudo converge nele. Tudo que é dito, se eu falar sobre Moisés, converge em Jesus. Se eu falar sobre José, converge em Jesus. Porque toda a Bíblia converge em Jesus. Aponta para ele. Ele é o centro. Jesus foi levado para a cruz. E ao chegar lá em cima, pendurado no madeiro, um dos soldados pegou uma lança e cortou o lado de Jesus, transpassou o lado de Jesus. E dali saiu água e sangue. O lado direito de Jesus foi transpassado. O ladrão do lado direito havia se convertido. Ele não tinha passado pelas águas do batismo, foi batizado na cruz. A Bíblia diz que o céu estava negro. A Bíblia diz que o céu escureceu, a terra tremeu, o vento. E imagina, na hora em que, eu imagino isso, na hora em que transpassaram o lado de Jesus, o lado direito, justamente onde o ladrão havia se arrependido, onde Dimas havia se arrependido. Agora, sangue e água fluem do interior de Jesus. E o corpo de Cristo é a igreja. E o corpo de Cristo é a igreja. Sangue e água fluem dele. Até quando nós somos cortados por Deus, algo poderoso tem que sair de nós para poder cumprir um propósito. Sangue e água fluíram de Jesus e aquele homem foi batizado por Cristo na cruz do Calvário. Lembra Paulo falando que nós fomos batizados em sua morte? Quem é esse nós fomos batizados na sua morte? Lá na cruz. Paulo deixa isso bem claro. Nós fomos batizados na morte de Jesus lá na cruz. Quando isso aconteceu? Quando nós estávamos representados pelo ladrão da direita. Um ladrão arrependido, um pecador arrependido, que no dia da sua dificuldade reconheceu Jesus como Senhor, mesmo vendo ele pendurado do mesmo lado. Então, em nome de Jesus Cristo, abrace os princípios eternos. Não peça para que Deus te remova a provação e o vento.
mas para que Ele te dê graça no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da tempestade, no meio do vento que você está vivendo, que Ele te dê a graça necessária para que as cascas saiam e você seja o pão que Deus chamou para poder alimentar multidões. Essa é a glória do Evangelho.